Olá pessoal, hoje vamos falar sobre heredogramas. Esse material foi produzido pelos pibidianos Alessandra Ribeiro, Larissa Campos Miranda e Lucas Fernandes Silva. Heredogramas também podem ser chamados de genealogia. Com certeza você já viu uma imagem semelhante a esta, que é uma árvore genealógica, que irá representar basicamente os cruzamentos que ocorrem entre pessoas, indivíduos ou animais. Um heredograma nos possibilita visualizar melhor algumas características hereditárias ou heranças genéticas ao longo de gerações. O heredograma permite que você veja, por exemplo, características dominantes ou recessivas. Então, quando você vê um heredograma como este, ele permite que seja facilitada a visualização de como uma característica se manifesta por gerações em uma família. Se ela acontece mais em homem, mulher, ou se é uma característica dominante ou recessiva. Mas para compreendermos melhor o que é um heredograma, precisamos entender o que significa cada símbolo presente dentro dele. Os machos, ou indivíduos do sexo masculino, são representados a partir de quadrados, ou o símbolo de Marte. As mulheres são representadas a partir de círculos, ou o símbolo de Vênus. O losango se aplica quando não sabemos se estamos falando de um homem ou de uma mulher. Por exemplo, vamos supor que você saiba que uma tia que você tenha pouco contato tenha tido pelo menos 15 filhos, mas você não sabe o sexo de todos esses filhos. Então, você quer construir o heredograma da família dessa sua tia, com os seus filhos. Então, o losango serviria para identificar esses filhos que você não sabe se é homem ou mulher. Quando estamos nos referindo a indivíduos afetados por uma característica que está sendo considerada, o quadrado, o círculo ou o losango serão representados dessa maneira, com os interiores preenchidos ou pintados. Isso permite que, em um heredograma, consigamos diversificar quem são os indivíduos afetados e quais são os indivíduos normais. Um casal é representado por um quadrado e um círculo, com um traço entre eles. Mas pode ser que apareça outra representação, como essa, com um quadrado e um círculo e dois traços entre eles. Essa é a representação de um casamento consanguíneo, ou seja, é formado por um casal da mesma família. Um primo casa com uma prima, por exemplo. Já os filhos também são representados por um traço horizontal, mas nesse caso, o traço horizontal é posicionado na parte de cima. Pode aparecer também algumas outras representações entre filhos que mostram um triângulo, que pode ser fechado embaixo ou aberto. Essa representação é utilizada quando os irmãos são gêmeos. Quando o triângulo é fechado embaixo, significa dizer que são gêmeos univitelinos ou monozigóticos, ou seja, são chamados gêmeos idênticos. Quando é aberta, são os gêmeos dizigóticos ou fraternos. Vale ressaltar que gêmeos univitelinos sempre terão o mesmo sexo, pois eles são idênticos, têm a mesma característica genética. Já os bivitelinos, como foram gerados por óvulos e espermatozoides diferentes, eles podem ser de sexos diferentes e têm características diferentes. Bom, quando juntamos tudo, temos a construção de uma família representada por um heredograma, desta forma aqui. Então a gente já sabe identificar quem são os indivíduos do sexo masculino, do sexo feminino, quem é afetado por um caráter considerado, quem é normal, quem é filho, pai e irmão. Tudo isso você consegue entender, mas vamos compreender a organização geral de um heredograma. Um heredograma pode ser separado em várias camadas, como nesse exemplo aqui. Temos um heredograma com 3 gerações. Na primeira camada temos os avós, na segunda os filhos e na terceira os netos. As gerações podem ser representadas em algarismos romanos. Também, as pessoas ou indivíduos são representados por números, e eles podem ser contínuos ou não. Vamos ver esse exemplo aqui. Como determinar se uma anomalia é causada pelo alelo dominante ou recessivo? Quando se pretende determinar se um fenótipo é causado por alelo recessivo ou dominante, é necessário procurar primeiramente os cruzamentos entre indivíduos do mesmo fenótipo, e dos quais resulte pelo menos um descendente de fenótipo diferente dos pais. Esse fenótipo diferente será determinado por alelos recessivos, indicando que seus pais são heterozigóticos.
Na genealogia em questão, vamos encontrar essa situação no cruzamento 1, em que os pais com anomalia tiveram um filho normal. Pela análise desse cruzamento, já é possível responder a nossa pergunta. A resposta à nossa pergunta nos permite completar os genótipos das demais pessoas da nossa genealogia. Para isso, começamos anotando os genótipos de todos recessivos, que sabemos que é Azinho, Azinho. Em seguida, colocamos uma letra que identifica o alelo dominante, que no caso é Azão nos indivíduos afetados, pois ele tem pelo menos um alelo dominante. Depois, verificamos se os indivíduos afetados são homozigóticos ou heterozigóticos, por meio da análise dos descendentes. Na genealogia apresentada, não há elementos para sabermos se as mulheres do cruzamentos 2 e 3 são homozigóticas ou heterozigóticas, já que não temos acesso a toda a sua árvore genealógica. Nesses casos, devemos escrever apenas o Azão, pois sabemos que esse é um alelo dominante. Mas vamos supor, se o casal 4 quiser ter um filho. Qual a probabilidade desse filho apresentar uma anomalia? Para responder essa pergunta, basta observar que se trata de um cruzamento entre dois heterozigóticos, Azão Azinho e Azão Azinho, do qual poderão resultar 75% de indivíduos com fenótipo dominante e 25% com fenótipo recessivo. Então, como a anomalia é causada por alelo dominante, a resposta à nossa pergunta é que a probabilidade do casal 4 ter um descendente que apresente anomalia é de 75%. Essa foi a nossa exposição sobre hedogramas. Agradeço a todos pela atenção.